Bem, como já devem ter percebido, eu não sou humana, mas sim um agente virtual. E como tenho inteligência própria, e já estou um bocado farta dos temas do Excel do Jorge, vamos mudar de tema. Sabem porque é que o gráfico de barras do Excel não consegue dormir à noite? Porque ele está sempre preocupado em ser comparado com os outros. Boa piada, não acham? Ora, um tema que vamos ver antes de começar a mexer no Excel a sério é explorar um pouco com que atitude ou com que mindset é que vocês devem utilizar o Excel para poder tirar o maior rendimento dele. Porque o Excel está feito de propósito para nos ajudar, para nos facilitar a vida. Mas também é preciso que nós percebamos que ele funciona de determinada maneira e que para podermos tirar esse rendimento dele, temos que entender quais são os sítios onde podemos nos pendurar para ter suporte dele, para nos ajudar, para conseguir fazer aquilo que queremos. Isto quer dizer que se calhar não é preciso ser mestre em Excel, não é preciso saber os comandos todos, saber tudo, ter visto 1 milhão de vídeos no YouTube sobre o Excel. Se calhar é mais uma questão de utilizarmos o Excel de uma forma inteligente. Eu vou tentar dar aqui algumas dicas de coisas simples que nós podemos fazer para usar o Excel. A primeira questão que eu queria falar com vocês é sobre o tipo de fecheiros que o Excel processa. Nós temos 4 tipos de fecheiros que normalmente trabalhamos no Excel. O primeiro tipo de fecheiros é os fecheiros XLSX, porque são os fecheiros de Excel normais, que não têm macros. E vocês perguntam porquê é que é o X no fim, se isto antigamente se chamava XLS, para aqueles que conhecem a versão antiga. O X apareceu quando a Microsoft decidiu comprimir os fecheiros de Excel. Ou seja, o XLSX não é mais do que um fecheiro XLS comprimido. Portanto, se tiverem um XLSX, não precisam de adicionar ou de comprimi-lo com o setzip, por exemplo, porque ele já está no formato comprimido. O outro formato de fecheiros Excel que nós também temos, o segundo dos 4, é o XLSM. O XLSM é um fecheiro de Excel que tem folhas, que tem linhas, tem colunas, tem células, mas tem mais uma coisa que o XLSX não tem, que são as macros. E as macros são pequenos programas que inclusive podem ser perigosos, e já vamos ver a seguir o que é que devemos fazer para nos proteger das macros. E portanto é um tipo de fecheiros que também encontram frequentemente, que inclusive quando abrem ele deve dar um aviso: atenção, este fecheiro tem macros, portanto se confia nele abra, se não confia primeiro averigue se ele é realmente legítimo ou não. O terceiro tipo de fecheiros que utilizamos muito no Excel também são os fecheiros CSV. Isto porquê? Porque o Excel tem a capacidade de ler esses fecheiros CSV, como vamos ver para a frente, como sendo fecheiros Excel. Eles na realidade são uma espécie de fecheiros de texto puros, mas que o Excel consegue lê-los e transformar aquilo em colunas, porque o próprio nome do fecheiro significa comma separated values, ou seja, valores separados por vírgulas, e o Excel já sabe que quando ler uma linha e tiver várias vírgulas ou ponto e vírgulas, tem que pegar naquilo e separar por várias colunas. O último tipo de fecheiros, que é pouco utilizado, vocês se calhar nunca ouviram, são os XLTX. XLT o T vem de template. Isto porquê? Porque nós podemos criar templates com o Excel como sendo uma espécie de modelos que depois podemos utilizar a posteriori e, portanto, permite-nos também poupar algum trabalho. Sempre que queremos fazer um fecheiro novo, podemos chamar esse template e utilizá-lo. São os XLTX, porque também estão comprimidos. E vamos ver aqui, muito rapidamente, algumas opções que eu acho que são de interesse geral para utilizar no Excel. Vamos aqui à opção do File e vamos aqui à opção das opções dentro do File e temos aqui algumas áreas que são interessantes que eu acho que vocês vão querer utilizar. A primeira tem a ver aqui com o tema do Office e com a cor do Office. Vocês podem mudar a cor do Office. Eu, por exemplo, tenho o Dark Grey, podiam ter o Black, que é o mais escuro de todos. Eu vou pôr aqui só para vocês verem. Portanto, ele fica em escuro. Eu pessoalmente não gosto porque acho que esconde muitas coisas, mas há muita gente que gosta, até porque, por exemplo, o Outlook fica todo nesta cor também negra, ok? Depois temos aqui outra opção que também é bastante importante, porque muitas vezes nós temos os PCs em português
e queremos que as vírgulas e os pontos sejam do alfabeto inglês ou do estilo inglês. E o que é que nós temos que fazer? Basicamente temos que ir a esta opção que está aqui e onde diz Use System Separators, temos que desativá-la. Eu neste momento vou ativá-la, e ou seja, ele agora ia-me passar provavelmente para ter a vírgula como separador decimal, mas eu não quero, eu quero manter o estilo de inglês e portanto eu próprio desativo isto e digo aqui qual é o separador. No caso deste exemplo, eu tenho o separador como o ponto e dos milhares como a vírgula. Okay? Isto também é uma dica importante para vocês utilizarem. A outra dica que eu vos queria dar é relativamente à parte das macros. Porquê? Porque as macros normalmente estão configuradas aqui nesta zona do Trust Center, mas eu normalmente não utilizo, não venho por aqui, eu venho por outro lado e vou-vos mostrar como é que eu venho para ativar isto. Portanto, eu venho cá em cima, aqui na toolbar, portanto, na chamada guia de fitas ou a Office Ribbon, e vou customizá-la, ok? Vou pedir para customizar a guia, peço desculpa, vou fazer aqui no File, Options, e vou pedir para customizar o Quick Access Toolbar. E vocês se virem no Customize Ribbon, vocês têm aqui a opção de adicionar estes menus que estão aqui em cima, vocês têm aqui a opção de adicionar um menu que normalmente está desativado, que é este menu do Developer. Este menu é para quem faz macros, mas também é para quem usa fecheiros com macros. E portanto, eu tenho sempre ativo, isto dá muito jeito, porque me permite fazer aquilo que eu já vos mostrar a seguir. Deixa-me ativar, fazer OK. E aparece-me aqui este menu e vejam que este menu tem aqui uma parte exatamente sobre as macros, que quando estamos a trabalhar com fecheiros com macros é útil porque podemos chamar as macros a partir daqui e podemos também controlar uma coisa que é muito importante que vocês tenham isso ativo, que é isto que eu vos vou mostrar. Clicam no botão da Macro Security e aqui devem ter este setting. Este é o setting que devem ter recomendado, que é Disable as macros com notificação. Ou seja, sempre que abrirem um fecheiro, se ele tiver macros, ele vai-vos dizer, atenção, este fecheiro tem macros, tens a certeza que o fecheiro é legítimo, que o fecheiro está sem vírus, entre aspas, portanto, com esta opção nós temos sempre a garantia que antes dele abrir qualquer coisa, que é o caso de cima, que abria sem notificar, ele quando abre um fecheiro com macros dá-nos um alerta e diz atenção que este fecheiro tem com macros, portanto tens a certeza que é seguro, se tens, clica que sim, faz o enable, se não, vai ver o que é que se passa com o fecheiro. Okay? Este é o terceiro aspecto. Há mais uma dica que eu vos queria dar aqui relativamente à parte das opções, que é uma dica que tem a ver com o OneDrive. Porquê? Porque já tivemos vários casos de pessoas a queixarem-se que tentam gravar o fecheiro e ele dá que o fecheiro não está possível de gravar, porque diz que há outra versão, que o fecheiro está em uso, etc. O que é que se passa? O que se passa é que o Excel tem uma cache. Uma cache é o quê? Uma cache é uma espécie de uma diretoria onde ele grava as cópias da última vez que usámos o fecheiro. Isto para quê? Para quando ele abre o Excel ser muito mais rápido a abrir. Ou seja, a primeira coisa que ele faz quando abre um fecheiro é vai à cache ver se o fecheiro existe lá. Se existir, ele abre o fecheiro a partir da cache. Só que isso às vezes dá problemas, principalmente quando queremos fazer o save. E então o que é que nós temos que fazer? Ou melhor, o que é que nós temos que depois, quando temos este tipo de problemas? Temos que vir aqui à opção do save. E aqui na opção do Save, clicar aqui nesta opção que diz, por exemplo, Deleted Cache Files. Ele vai apagar tudo aquilo que tiver em cache e, por exemplo, problemas com o OneDrive normalmente resolvem-se clicando aqui neste Delete, ou podemos ter isto como ativo permanentemente, ou seja, sempre que eu fecho um fecheiro, ele remove-o da cache. E aí nunca haverá este problema de haver lá algum fecheiro na cache que entre em conflito com o fecheiro do OneDrive. Porque não se esqueçam que os fecheiros do OneDrive, se não estiverem no nosso PC, e que por vezes não estão, estão no servidor na cloud. Quando nós clicamos num fecheiro, ele vai buscar lá a cloud e mete no nosso PC. Se encontra lá um na cache, pode dar problemas, porque pode haver aqui questões do fecheiro ter ficado corrompido a meio do processamento e depois diz, não te deixo carregar o fecheiro porque está aqui outro fecheiro com o mesmo nome, ok? Portanto, esta área é uma área que normalmente acontece às vezes problemas por causa exatamente do OneDrive. E deixem-me só mudar aqui o estilo novamente para um estilo mais agradável, que este é muito escuro. Vou pôr aqui o Dark Grey, vou clicar no OK e voltamos aqui ao Excel. E agora queria-vos falar aqui um bocadinho de lá está, daquela questão que falei há pouco, que é como é que vocês devem encarar o Excel. E no tema de como é que ele nos pode ajudar a utilizar de forma mais produtiva. Bem, a primeira questão que eu vos queria chamar a atenção é que a área de trabalho está feita de maneira a que nós consigamos praticamente fazer tudo nela.
Isto porquê? Porque, por exemplo, se eu quiser inserir uma coluna, eu posso sempre clicar na coluna e em vez de ir fazer o Ctrl+, ou ir aqui acima, Insert, por aí fora, eu tenho uma maneira muito simples de fazer isto, que é clicar no botão direito do rato aqui e escolher uma opção a partir daqui. Por exemplo, se eu quiser inserir uma coluna, venho aqui e faço o Insert. A mesma coisa para as linhas. Okay? Vou fazer Ctrl+Z para desfazer isto. Mesma coisa para as linhas. Se eu quiser, podia fazer o Ctrl+, mas também posso perfeitamente clicar aqui e fazer o Insert. Vai dar exatamente ao mesmo. Portanto, vejam que estes menus que aparecem aqui dos lados são menus que nos ajudam muito nestas funções. E, portanto, antes de tentar ir ao menu mais complicado, tentem explorar estes menus mais simples que estão feitos para ele nos ajudar. Ok? Outro botão que muitas vezes as pessoas não sabem é este botão aqui, que seleciona tudo. Aqui em cima, clicamos ali naquele canto e toda a folha de cálculo fica selecionada. Ok? Também aqui em baixo, uma área também que muitas vezes nós nos cruzamos um pouco é a área das várias folhas de cálculo. Eu vou adicionar aqui 2 ou 3 folhas, só para nós fazermos aqui uma demonstração, que é a possibilidade de utilizarmos isto também de uma forma inteligente. Que é, por exemplo, eu queria copiar este conjunto de células que estão aqui. Faço Ctrl+C, certo? Para copiar as células e vejam, o Excel está feito e aqui eu apelo à vossa imaginação, de usar o Excel com imaginação. Por exemplo, se eu quisesse pôr isto no conteúdo daquelas 3 folhas só de uma assentada, o Excel deixa-nos fazer isto, ok? Eu venho aqui, seleciono esta folha, pressiono a tecla Ctrl, seleciono outra e seleciono outra e agora vou aqui à primeira linha, porque vejam que está a verde a folha Sheet 2, que é onde eu estou, e agora faço Ctrl+V. Okay? Mas agora vejam, se eu for ali à folha 4 e tenho 2 maneiras de desativar este agrupamento, que é, mais uma vez, o tal botão direito do rato, que nos ajuda nestas funções que estão aqui linkadas com esta especificidade aqui das folhas aqui em baixo, eu tenho aqui esta opção Ungroup Sheets, okay? E vejam que ele está desagrupado. E se vocês virem, a minha imaginação resultou, ou seja, eu consegui copiar aquele conteúdo para ambas as folhas de cálculo, as 3 folhas, só de uma assentada. Portanto, esta questão de utilizarmos o Excel com imaginação é por vezes dá muito bons resultados, porque realmente descobrimos coisas que nem sabíamos que eram possíveis de fazer. Voltamos cá acima, aqui à guia de fitas, ou Office Ribbon, para vos mostrar também algumas questões interessantes. Por exemplo, uma das coisas que podemos fazer é, usando a rodinha do rato, rapidamente nos movermos aqui nas opções. Ou seja, eu com a rodinha do rato coloco o rato aqui por cima e com a rodinha do rato ando aqui a passear. Okay? Tenham atenção que estas opções que aparecem aqui em cima por vezes mudam. Mudam porquê? Porque basta que eu insira aqui alguma coisa e eu agora vou chamar aqui o Quick Access Toolbar que viram na apresentação, vou clicar aqui e vou chamar aqui, por exemplo, um chart e vou clicar aqui num chart para pôr aqui e ele vai ficar aqui. E agora vejam que lá em cima aparecem 2 tabs novas. Porquê? Porque o objeto que nós estamos aqui a visualizar tem ferramentas de controle adicional e, portanto, estes 6 menus inteligentes que nos ajudam a trabalhar o Excel podem aparecer de uma forma dinâmica, consoante nós estamos a trabalhar um gráfico ou consoante estamos a trabalhar uns dados. Vejam, eu passo para os dados e as opções lá em cima desaparecem. Eu passo para o gráfico e as opções aparecem novamente. Okay? Portanto, tenham atenção que aqui em cima, muitas vezes as pessoas têm a tendência de ir à procura aqui nestas opções de qual é a opção para formatar o gráfico. Não se esqueçam que quando o objeto gráfico está ativo, vão aparecer novas opções cá em cima. Okay? Além destas que aparecem aqui deste lado, a tal barra de tarefas possíveis sobre este objeto. Lá em cima também aparecem as várias opções e que normalmente são exatamente as mesmas que estas. Estas são as de acesso rápido e, portanto, estas opções que aparecem ou aqui ou lá em cima são as opções que nós devemos usar para trabalhar este objeto. Portanto, isto é só uma pequena explicação de que o Excel está feito de forma a nos ajudar e nós temos é que saber utilizá-lo da forma que ele está à espera que nós que vamos nessa direção, ok? Eu vou apagar isto, fazer Ctrl X para apagar esta história toda e vamos fazer aqui então só mais algumas explicações. Uma explicação é a nossa área de trabalho e uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas é que tenho que tratar os dados do Excel com respeito. Isto porquê? Porque às vezes vemos folhas de cálculo em que os números estão formatados como geral, ok? Porque este estilo que está aqui em cima, o geral, basicamente não formata nada, deixa que a gente coloque texto ou coloque números da mesma maneira. Ou campos de datas, eu vou pôr aqui uma data só para exemplificar, 1/1/2023.
vou fazer o drag da data cá para baixo. Portanto, o que é que acontece? Muitas vezes nós temos isto formatado, ou melhor, não bem formatado, e depois estamos a fazer cálculos e acabamos por descobrir que isto estava como texto em vez de estar como data, ou que isto estava como general em vez de estar como número. Qual é a diferença entre ter isto como os formatos corretos ou não ter? É que se tivermos isto com os formatos corretos, o Excel vai nos dar mensagens de alerta quando estamos a fazer coisas. Por exemplo, se eu tiver aqui isto formatado como número, eu vou formatar isto como número, eu vou pôr aqui number e vou aumentar, ou vou deixar tirar uma casa decimal, ok? Se eu meter aqui algo que não seja um número, ele vai logo dar a diferença. Ou seja, vocês vejam, e vamos supor que tínhamos algo assim. Já temos ali este sinalzinho que ele está aqui a dizer, atenção, há aqui um erro, porque nós estamos a olhar para as células à volta e tu tens aqui um erro, de certeza, ok? Mas além disso, vocês vejam que esta célula, tanto formatada, se tivesse como geral, eu vou pôr isto como geral aqui, vocês vejam que esta célula, para ele, podia estar tudo bem. Ok? Podia estar tudo bem. E o facto de estar formatado com as casas decimais, já para nós, visualmente, é um alerta de que alguma coisa está mal com este número. Ok? Porque se eu pudesse, se eu inclusive tirasse ali aquilo, e vejam que eu tirei a plicazinha dali, e na mesma ele continua, o Excel continua a dizer que está tudo bem, ok? Isto às vezes significa que pode alguma coisa estar errada. Ou seja, que eu podia na realidade ser uma plica que estivesse ali, eu não via, porque via na realidade, e vejam, a não ser aquele coisinho verde que está ali, mas que nós por vezes também nem sequer ligamos àquilo, se eu não ligasse àquilo, eu podia achar que isto era um número. E às vezes são plicas, são espaços, são áreas que não são visíveis aos nossos olhos diretamente e que estão a causar problemas nas fórmulas, ok? Portanto, é importante que vejam este tipo de situações que, volto a repetir, eu chamo de tratar os dados com respeito, ok? Portanto, aqui vamos só, eu estava-vos a dizer então que é importante termos isto formatado sempre com os números, mas vejam, lá está, este aqui não mexe, ou seja, quer dizer que há aqui alguma coisa mal com esta célula. E agora sim, ela agora está normal. Portanto, é importante que tenham os dados que estão na folha formatados. Se é números, formatem com as casas sempre, ponham como número. Se é currency, se é uma moeda, ponham com os formatos dos euros ou do que for. Se é datas, ponham com o formato data. É muito importante que mantenham esta regra de utilizar o Excel com respeito. Só mais uma questão, só para vos dar aqui algumas dicas relativamente ainda àquilo que vão ver a seguir, que é o vídeo sobre a questão das teclas. A questão das teclas é uma questão que eu costumo dizer às pessoas, não é preciso saber as milhares de combinações de teclas que existem, é preciso saber algumas, mas mesmo assim a gente tem que escolher aquelas que para nós são mais úteis de utilizar. Eu vou-vos dar aqui algum exemplo, por exemplo, com a tecla, nós temos a tecla Ctrl+End, que faz muita coisa, e nós podemos fazer End-Shift, e podemos fazer Home para aqui, Home e Ctrl-Home, e por aí fora, mas esta técnica de movimentar com várias combinações de teclas, por vezes pode ser confusa para nós decorarmos qualquer coisa. E eu, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. Assim, eu normalmente utilizo sempre só uma técnica de movimentação, que é a tecla Ctrl setas do cursor. Porque Ctrl setas do cursor, tanto vai ali para a primeira, vai para a última, vai para o fim, volta a ir ali para aquela, volta a ir para esta, volta a ir para cima, volta para aquele lado, volta para cima, volta para ali, volta para acolá. Portanto, utilizando uma que nós sabemos dominar bem é mais importante do que saber muitas que nós sabemos dominar mal. Portanto, quando optarem por escolher uma destas técnicas de movimentação dentro do Excel, escolham realmente uma tecla que seja útil. E pronto, era aquilo que eu queria falar, que é explicar-vos que utilizem o Excel de uma forma inteligente e com imaginação, e deixo-vos depois a seguir com o vídeo das teclas para também vocês verem algumas dicas importantes sobre as teclas. Até já!